palavra é algo que eu postei esses dias no meu TikTok. Quantos que me seguem no meu TikTok? Beleza, glória a Deus. Eu fiz um vídeo que eu estava fazendo um exercício físico e a legenda que eu coloquei no meu vídeo é: seja mais forte do que as suas desculpas. Sejam mais fortes do que, hoje eu quero te dizer, seja mais forte do que todo o seu desânimo. Todo desânimo. E eu vou falar algo para você. A nossa vida, ela é repleta de altos e baixos. Esse dia eu estava correndo na região de Ourinhos e eu peguei uma subida assim, ó. E eu falei, meu Deus, falaram que isso aqui era reto. E aí eu cheguei, eu falei, nossa. E aí eu olhei e Deus falou comigo. Eu fiz uns vídeos para postar, tipo um vlog, não postei ainda. E eu olhei assim, aí eu estava correndo, irmãos, não estou brincando. E o vento estava contrário, estava muito difícil. E atrapalhava na respiração, eu estava indo. E aí quando eu achei que ia melhorar, que eu virei a esquina, que um obreiro lá de adolescente falou, pastor, entra para dentro da trilha, que é muito bom para correr. Quando eu entrei para a direita, piorou a situação. Que agora era vento contrário, a chuva na cara e era a subida. Eu falei, aí não, irmão, aí não pode não, varão. Eu falei, não pode fazer um negócio desse comigo não. E aí quando eu olhei assim, irmãos, lá no horizonte só tinha subida, só subida. Caía lá na rodovia. E aí eu falei, meu, eu vou ou não vou? Eu tenho que ir. E aí eu fui. Mas eu fui por uma convicção, eu tinha algo a ser concluído, eu tinha falado que eu ia fazer aquilo e eu fiz. E eu fui lá. E aí, irmãos, estava terrível a corrida. Não parava de chover, o vento contrário, muita subida, sobes e desce. E eu lembrei que a Bíblia nos mostra sobre isso, que a nossa vida, existem tempos de vales e de montes, tempos altos e tempos baixos, tempos de dificuldades e tempos de coisas boas. Mas pastor, isso é para quem é casado? É para quem tem filho? É para quem é pastor? Não, é para todos. Vai ter um dia que alguém vai te fazer um bullying. Vai ter um dia que você vai ser excluído de um certo tipo de grupo na sua escola, às vezes até mesmo na sua família. Mas terão dias também que você vai ser promovido ao ponto de alguém te chamar para um grupo, participar de um grupo. Ou na sua casa de você receber um presente. Terão dias que você vai estar na sua casa e você vai receber da pessoa que você mais ama, que é sua mãe e seu pai, às vezes uma palavra de maldição. Mas também terão outros dias que seu pai e sua mãe também vai dizer, bendito és tu. Vai falar obrigado, ou vai dizer você é um ótimo filho. E vai ter muitas circunstâncias, vai ter dias que você vai ter uma nota muito excelente e muito boa. Mas também terão dias que você vai ter muita dificuldade em tirar uma nota boa. Mas essas situações, elas não te definem. Não define você pré-adolescente, não define você adolescente, não define a minha vida e de nenhuma outra pessoa. E eu naquela corrida, numa loucura total, faltando 5 segundos para acabar a corrida, quando eu olhei no meu relógio, eu dei um sprint final para dar um tempo lá, para fazer menos de 30 minutos, 5 quilômetros, eu corri, quando deu menos de 5 segundos, a chuva parou, acabou a descer, foi um negócio impressionante, a chuva cessou, eu estava já num lugar plano, e estava sossegado. Aí acabou a corrida. Eu falei, acabou a corrida? Aí acabou a chuva, acabou as subidas, acabou o desconforto, acabou tudo. E aí Deus falou comigo naquele dia. Eu postei um vídeo, mas eu falei mais para um lado mais de exercício físico, que tem muita gente que está esperando o cenário favorável para abrir um núcleo. Tem muita gente que está esperando parar de chover para poder abrir uma célula. Tem muita gente que está esperando parar de chover para você pregar para o seu pai, para você pregar para a sua mãe. Às vezes você está esperando ter um culto de paz, um encontro com Deus, ao invés de você ir e despejar do amor de Deus que está sobre a sua vida e fazer agora. O que eu quero dizer com isso? Às vezes essa corrida que aconteceu na minha vida, tudo que não estava favorável, é um treinamento. Será que não é nesse momento, às vezes, que o seu pai está querendo sair de casa? Que está correndo um risco de divórcio? Ou existe um vício que está acabando com a vida do seu pai, uma situação, uma crise financeira? Será que não é agora que Deus está te chamando para você abençoar eles? Mas qual que é o problema? Nós queremos esperar um cenário perfeito. Qual que é o cenário ideal para a situação de uma conversão de um pai? Cenário favorável é que você chega em casa e ele olhe para você e fala, filho, hoje eu senti uma coisa e eu quero aceitar o Jesus que você serve. Você consegue orar por mim? Não é assim, irmãos.
Não é assim. O mundo real não é o que nós idealizamos, não é aquilo que nós queremos, mas não é por conta desse fato que você vai viver de acordo com aquilo que você deseja. E existem muitas pessoas que estão aguardando um posicionamento seu. Pastor, essa palavra vai me trazer um peso, uma responsabilidade. Não. Você precisa ter uma clareza, e quando você tem clareza, aquilo que você chama de pagar um preço, vai simplesmente ser um prazer para você fazer onde você estiver. Uma célula liderar não é pesado para quem entendeu para que foi chamado. Tem desânimo? Tem. Tem dia desfavorável? Tem. Tem situações contrárias? Tem. Irmãos, o Instagram e o TikTok, as pessoas só postam, é o recorte da vida. Elas só postam o que elas querem que você veja. Hoje minha filha deu birra no meio do dia. Agora ela está chorando, está dormindo. Mas ela chorou, ela se jogou no chão. Eu não postei isso. Ela estava angustiada, queria aquele negócio. Mas não postei bonitinho. A vida das pessoas é um recorte no Instagram. Ou você não sabia disso? Ninguém vai mostrar o seu lado de sofrimento, de angústia. Na sexta-feira do Encontro com Deus aqui, eu postei. Estamos saindo 10 ônibus aqui do Encontro com Deus. Mais de 230 adolescentes e pré-adolescentes. A igreja Videira da Barra Funda, no total de mais de jovens e adolescentes, 400 pessoas. A Videira Barra Funda, quase 500 pessoas. Maravilhoso. O telhado caindo, sumindo coisa do prédio. Uma responsabilidade sobre mim. Mãe passa mal, sogra passa mal, situações, emergência, loucura. O último ônibus chega meia-noite e 15, tribulação. E acontece. Situações acontecem na nossa vida. Irmãos, essa semana passada, estava de boa. Do nada minha mãe me fala, filho, domingo eu estava com ela, de boa. Segunda minha filho, estou com a dor numa região do meu corpo, eu acho que... Aí eu falei, o que está acontecendo? E ela já estava no serviço. Falei, paguei um Uber para ela, falei, eu vou te buscar. Ela falou, não, eu vou de ônibus. Falei, não, paguei um Uber para ela ir lá pro convênio dela. Chegou lá, foi estresse. Ela estava tão estressada, por conta que tinha feito 3 meses que o marido dela tinha falecido. No dia 15. Aí todo dia 15 é uma tormenta para ela. Aí ela ficou tão estressada que quase começou a paralisar algumas partes do corpo dela. Aí minha mãe saiu do hospital. Aí daqui a pouco, eu recebo a notícia, minha sogra, passando mal, e estava com minha filha. Corre aquele negócio de desespero, liguei o pisca-alerta do carro, saí igual um retardado aqui. Passando todos os faróis vermelhos, porque a polícia te autoriza, ela vai junto com você se for necessário. E eu fui, socorrendo, fizemos o que tinha para fazer. E as loucuras acontecendo. E eu estou falando aqui para você que a sua vida não é perfeita, a minha não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita. Mas nunca aguarde um cenário perfeito para você poder ser usado por Deus. Você sabia que no Velho Testamento, os grandes homens de Deus, eles eram chamados, eles eram profetas, bocas de Deus nos tempos mais caóticos. Deus levantava um homem para ser voz de Deus, para profetizar, para exortar, para consolar uma nação. Não importa quem sejam, não importa qual sejam as circunstâncias, mas todos os homens de Deus tiveram um momento de desânimo, tiveram um momento de dificuldade. Mas sabe o que define uma vida de um homem, de uma mulher de Deus? O final das coisas. A Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Qual que é o final das coisas? E eu sei que você está no processo, eu sei que você tem problema, eu sei que você tem desânimo, eu sei que às vezes tem sábado que você não quer ir para a célula. Às vezes tem dia que fala, vai ter um culto, você não quer. E eu te entendo. Eu te entendo, meu irmão. É verdade, tem dia que você está desanimado mesmo, tem dia que você não quer levantar da cama, tem dia que você está querendo ficar sozinho, tem dia que você vem para a célula e para o culto porque sua mãe falou para ir, se não for, você vai ver. Acontece, meu irmão, mas isso é o cuidar de Deus, é Deus cuidando de você através de seus pais. Seu pai fala, vai, porque ele sabe que é bom para você. Agora o que acontece? No dia do desânimo, no dia mau, o que você vai fazer? Vai enfrentar ou não vai? Pastor, eu não sei como fazer. Só vem para a célula, só vem para o culto, participa de uma comunhão, vem sem vontade mesmo. Vem mal, vem desanimado. Não chega aqui e usa a expressão, eu vou chutar o balde mesmo.
e vou acabar com tudo, eu vou acabar com a minha vida. Irmãos, tem gente que olha para vocês, vocês impactam a vida de alguns pais de vocês, de familiares de vocês, de outras pessoas da célula, de pessoas na escola de vocês. Eu fiz um levantamento esses dias de núcleo que nós temos aqui entre os filhos e adolescentes. 293 pessoas estão nos nossos núcleos. Quantas pessoas são impactadas por isso? Pela sua vida, você que está lá liderando. E o quanto mais pessoas podem ser impactadas se você se posicionar. Mas às vezes está esperando. O dia que eu tiver melhor, o dia que eu tiver bom. Sabe aquele negócio? É para você que veio para o encontro. Eu vou me batizar quando eu estiver preparado. Me desculpa. Nunca você vai estar preparado. Nunca. Eu me batizei porque eu criei na minha morte em Cristo Jesus, ressuscitei com Ele, agora eu estou nele. Mas foi uma decisão entendida que eu não posso, mas Ele fez por mim. Eu me batizei, eu não sou perfeito, você não vai ser perfeito, você tem falhas, eu tenho falhas. E eu estou aqui hoje para te dizer, a vida normal acontece isso. Situações desagradáveis sim. Situações que te deixam mal. Situações na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, na célula. Vou falar uma coisa para você. Aqui, as pessoas têm uma mentalidade assim, que a igreja, que o corpo de Cristo é todo mundo perfeito, que todo mundo é a quarta pessoa da Trindade, que todo mundo aqui é um anjo, que tem asas, que falta bater uns querubins, serafins aqui, que as pessoas olham para as pessoas e falam assim, na minha célula ninguém nunca vai errar comigo, nunca vai errar. Irmãos, eu erro com pessoas aqui constantemente. O último encontro com Deus, eu tive que pedir perdão para umas 3 pessoas que eu quase matei a pessoa lá. Ou às vezes esqueci alguma coisa, uma data de aniversário, uma situação. As pessoas vão errar, seu líder vai errar, seu anjo da guarda vai errar. Ou você nunca errou com alguém. As pessoas erram agora porque aquela pessoa que orou por você, gerou você, abençoou você, te buscou em casa, fez visita, conversou, fez tudo isso por você. Agora, porque ela errou uma vez, você descarta tudo? Por quê? Sabe o que se chama isso? Ingratidão. Pessoas ingratas. E você adolescente, pré-adolescente, o espírito que vai mais te atacar é da ingratidão. Faz um teste. Você quer ver um teste básico? Conta todos os benefícios que sua mãe te ofereceu desde quando você estava na barriga dela. Porque você precisa contar. 9 meses você estava dentro da barriga dela. Ela que te carregou. Ela que passou por alguns perrengues. Vai contando o que ela fez por você. Senta com sua mãe um dia e conversa. Eu estou para sentar com minha mãe e escrever uma história do que ela fez desde quando ela veio da Bahia para aqui para São Paulo. Vou escrever uma história dela num livro. Para poder, eu vou lembrar, eu vou falar para o meu irmão, olha aqui quem é sua mãe. Eu vou falar para as netas, olha aqui quem é a Luísa. Quem é a sua avó. Essa aqui é a sua avó. Eu falo. Aí você pega tudo que sua mãe fez, tudo de bom. Aí um dia que sua mãe fala assim, filho, você precisa estudar mais, sua nota está ruim, eu vou tirar seu celular. Como assim? Que é isso? Por quê? Por que destratar alguém que sempre te trouxe benefício, cuidou, amou, tal? Pastor, que você não conhece minha mãe. Não importa, tem coisa boa na sua mãe, tenho certeza. E olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 2, 9. E disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Sabe quando eu sei que alguém é um radical livre mesmo, alguém é um crente de verdade? Quando ele estuda, e a escola dele não muda quem ele é. Assim eu vejo que alguém que é posicionado mesmo. Porque é no meio da perseguição. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu tenho prazer nisso. Perseguição, angústia, injúrias, fraquezas, necessidades. E vamos falar a verdade. Você vai ter muitas injúrias, muitas fraquezas, muitas dificuldades, muito problema. Mas o que a Bíblia diz? O poder de Deus se aperfeiçoa aí. Então o que quer dizer? O que esse versículo está querendo dizer?
que no meio da fraqueza, no meio da perseguição, às vezes seja seu pai, seja o seu professor, alguém na escola, alguma situação, você está mal, você está fraco, você está desanimado, você não quer ir para a célula, não quer ir para o culto, não quer participar mais da igreja, quer falar, não quero mais. Irmãos, tem pais que me ligam chorando, pastor, por favor, não deixe meu filho se perder. Pastor, por que está acontecendo isso com meu filho? Pastor, esses dias ele estava pegando fogo, porque os pais choram. Irmãos, se eu mostrar alguns áudios para você aqui, são contrários do que nós mostramos aqui agora para você. É de dar um aperto no coração, de ver pessoas se perdendo, por conta de propostas, me desculpe, mas propostas medíocres, fúteis, propostas insignificantes, que não chegam nem, simplesmente, são nada. São consideradas um esterco, de verdade, você sabe o que significa esterco? Bosta, resto de bosta. São considerados isso, diante daquilo que o propósito de Deus tem para te oferecer. E deixa eu falar algo para você. Você não tem um cargo na igreja. Você não é um membro da igreja, só. Você não é alguém que participa de uma célula. Você é alguém que tem um chamado. E quem te chamou é muito maior. Quem te chamou, quem te comissionou, quem te chamou lá desde o ventre da sua mãe, não foi eu. Não foi seu líder de célula, não foi nem sua mãe e seu pai. Foi Deus. Por que será que no dia do desânimo, no dia da fraqueza, no dia de querer chutar o balde, no dia de querer jogar as coisas para o alto, por que você não busca aquele que te chamou? Porque se você buscar aquele que te chamou, a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então deixa eu te dizer, se você está fraco, então você está na mira de Deus, porque é aí que Deus vai se manifestar poder. Sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa para você, é sério, irmão, é escandalizador para alguns lugares. Se eu falar isso em alguns outros lugares, eu sou talvez apedrejado, mas isso é o evangelho da graça. Sabe quais eram os melhores dias das minhas reuniões de célula, quando eu liderava a célula? Eram nos dias que eu me sentia mais desqualificado. Teve uma vez que eu saí da minha casa e peguei a lotação Jardim Primavera. E fui para a videira, na Cachoeirinha. Eu fui fazer um documentário, a gente está fazendo um documentário de 12 anos da Igreja Videira. E aí o senhor Rogério aqui, ele foi fazer uma pergunta e eu pensei que ele ia fazer umas perguntas simples. E eu ia responder simples, porque foi o que nós tínhamos combinado. E aí ele falou, o pastor Ricardo falou que o senhor tem uma história muito bonita com a Igreja Videira aqui. E o seu testemunho é muito precioso. Se você tiver à vontade, você pode falar o que você tem para falar. Ele falou, você pode falar tudo o que você quiser falar. E eu falei, aí ele começou a entrar na linha, irmãos, que eu comecei a chorar, o senhor Rogério se emocionou, começou a chorar, o cara que estava gravando começou a chorar, e todo mundo, um som de Deus, eu falei, meu, por quê? A vida da igreja. Nos dias que eu estava mal, desanimado, eu não procurei um culpado. Eu decidi ser mais forte do que as minhas melhores desculpas. Eu decidi ser mais forte do que os meus maiores desânimos. Eu estou desanimado, ok. Eu estou fraco, eu estou, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Que é nessa oportunidade que tem oportunidade para manifestar poder. Tem oportunidade agora para poder fazer o que eu não era capaz de fazer. E aí, irmãos, eu peguei essa lotação Jardim Primavera. Eu não queria fazer a reunião de célula. E eu sabia que naquele dia era um evento ponte. E tinha muitas pessoas. Eu peguei a lotação. E aí começou a descer na região ali do Damasceno. Quando passou o Damasceno, antes de chegar no Jardim Guarani, estava com fone de ouvido. E começou a tocar uma música. E aí então, Deus me pegou no último banco da lotação. Comecei a chorar compulsivamente. E começou a entrar uma galera da videira ali do Jardim Guarani, do Jardim Vila Terezinha. E aí, eu chorando muito, irmãos. Eles ficaram até preocupados, porque eu soluçava. E as pessoas da lotação começaram a ouvir um soluço, assim, aquele choro. E aquele dia eu estava me sentindo terrível. Eu não sou líder de célula. Eu não presto para ser líder de célula. Eu não presto para cuidar dessas pessoas. Não dá. Olha quem eu sou. Eu nem preparei a palavra de compartilhar no evento ponte da célula que Deus me deu. Meu Deus, que angustiante. O que eu vou fazer lá? O que eu vou falar para essas pessoas? E eu, Deus, eu não sirvo. Deus, quer saber? Hoje eu vou conversar com o pastor André. Eu vou desistir de tudo. Hoje eu vou fazer isso. E aí então, Deus me trouxe esse versículo. E foi como uma flecha no meu coração. E eu comecei a chorar muito. E eu fui para a célula. E naquele dia na célula, 14 pessoas aceitaram Jesus na minha célula. Foi um encontro que teve mais de 15 pessoas que foi no encontro com Deus da minha célula. Foi o momento, o hype da minha célula.
Foi um negócio espetacular. Mas por quê? Tinha mérito meu? Não! Tinha mão de Cristo. Eu decidi ser forte por meio do poder de Deus, uma força que foi além do meu desânimo, uma força que foi além das minhas desculpas, uma força que foi além das minhas debilidades, dificuldades. E esse é o Evangelho. Sabe, às vezes, aquele pecado que você não consegue vencer? Aquele vício, aquela dificuldade. Ô, irmãos, vocês acham que eu acordo 5 horas da manhã para correr? Eu faço alguns exercícios, eu vou para alguns lugares. Sabe por que eu faço isso? Muitos falam, né, que tem, nossa, a pessoa, por essa pessoa eu morro. Eu mesmo tenho um lema na minha casa. Eu tenho um lema de, tipo assim, pela minha esposa e pela minha filha eu morro por elas. Mas é muito mais fácil dizer eu morro por elas. Quero dizer você falar, eu quero viver por elas. Porque viver tem a ver com um estilo de vida. Eu decido viver por elas. É por isso que eu me exercito. E eu também glorifico a Deus com o meu corpo, cuidando dele. Mas, irmãos, tem dia que eu não quero, mas eu vou. Eu tenho que ir. Eu exumo minha carne porque eu sei que eu tenho um chamado. Eu tenho um ministério. Até quando que eu vou conseguir ficar aqui em cima? O pastor Ricardo me chamou sexta-feira aqui. Sexta-feira eu estava na minha sala. Cheguei para trabalhar, fazendo um café. O pastor Ricardo falou assim, consegue vir aqui? Fernando, Diana entrou na sala. Entrou, conversou com a gente, depois dispensou a gente. Aí daqui a pouco ele chamou eu de novo. Ó, vou te colocar nessa função aqui na igreja. Tá. Toma, você vai ficar responsável. Eu falei, como assim? Aí você quer pensar? Eu falei, já mandou a bomba agora. Só que qual que é o problema? Ele me jogou na função que é um muro assim gigantesco. Mas Deus está me colocando um encargo fazem 3 semanas com isso, eu não sabia por quê. Eu estava tentando aplicar aqui nos adolescentes. Aí agora foi para a igreja, na videira Barra Funda. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí segunda-feira agora eu vou entrar num projeto na minha vida que tem a ver com situações de mentalidade, de busca. Eu vou ter que procurar algumas coisas, vou ter que fazer, por quê? Para servir a igreja. Mas eu poderia muito bem falar, pastor Ricardo, eu tenho tantas coisas, melhor não. Não, é sem desculpas. Aliás, vai lançar um livro do pastor Ricardo chamado Sem Desculpas, o Amor que Pensa, viu? Já guarda um dinheirinho para você poder comprar, amém, irmãos? Então deixa eu dizer algo para você. Nem vou te perguntar. Mas se eu fizesse uma pergunta aqui para você levantar a mão, quem aqui ficou desanimado, tipo, nesses últimos 30 dias, irmãos? Com certeza, um mar de pessoas levantariam a mão. Eu fiquei. Para de achar que as pessoas, porque estão acima no púlpito, que pregam, que cantam, são melhores do que você. Não são. Nós estamos aqui para poder ministrar ao seu coração uma palavra que te conforte, mas uma palavra que te inspire. Te inspire é o quê? A não desistir, a não parar. Sabe o que eu mais vejo nesses últimos dias? Pessoas falando o seguinte, ó, pastor, eu não quero, eu não aguento, e saem. E deixam pessoas, abandonam rebanho, abandonam aqueles que eles eram gratos. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim até hoje, mas eu estou meio desanimado assim, então existe uma historinha do macaco, lá na África, vou contar para vocês aqui. Na África, alguns caçadores queriam caçar alguns macacos, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a seduzir os macacos com coco vazio, e deixava dentro do coco uma banana, e o buraco para poder acessar com a mãozinha do macaco. E aí o macaco ia, colocava a mão, pegava a banana, só que a mão entra, só que a mão não sai se estiver segurando a banana. E aí muitos caçadores conseguiram pegar muitos macacos, por conta da obsessão dos macacos não soltar a banana. Eles decidiram ficar com a banana, mas perderam a vida para o cativeiro. Está cheio de gente, de adolescente, que está deixando o propósito de Deus de lado. Sabe por quê? Por um namorinho. Por querer viver uma vida mais light. Uma vida sem tantas responsabilidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode fugir das responsabilidades da igreja. Pode fugir. Não queira se envolver mesmo não. No marketing, na luz, na multimídia, no louvor. Não precisa não. Precisa não. Não é muita coisa para mim. A agenda da igreja é muita coisa. Não tem problema, pode seguir a sua vida. Mas vai chegar, sabe aquele negócio que todo mundo fala? Eu quero buscar estabilidade na minha vida. Outra coisa, tem gente que dá desculpa do tipo assim, eu estou desanimado, eu estou fraco.
Eu queria tanto um tempo para minha família. Eu queria tanto ter um tempo para poder sair com os meus pais, com minha mãe. A pergunta é, quem está te impedindo de sair com seus pais e com sua mãe? Você não sai porque você não se organiza. A igreja não te escraviza aqui? Eu saio com minha mãe, saio com os meus sogros, eu abençoo eles, saio com minha esposa, saio com minha filha, brinco com elas e tenho um ministério. Hoje acordei 5h30, corri, fui para a multiplicação, passei na casa da minha sogra, fui resolver outro BO, estou aqui, daqui a pouco tem decoração aqui, diz que eu vou ajudar, depois eu vou em outro lugar, depois tem reunião de supervisão 9 horas da noite, vou dormir tarde, amanhã tem 2 cultos, e ok. Qual que é a desculpa? É o desânimo? É a família? Qual que é? Você tem que ser mais forte. Não deixa o desânimo te paralisar, não. Eu escrevi aqui o que o chamado te traz. Presta atenção aqui, hein? O chamado traz lágrimas. O chamado traz guerras. O chamado traz conflitos. O chamado traz desânimo. O chamado traz solidão. O chamado traz desprezo. O chamado traz cobranças. O chamado traz responsabilidades. O chamado traz estresse. O chamado faz pensar em desistir. O chamado traz dúvidas. O chamado traz pedradas. O chamado traz traições. O chamado traz perseguições. O chamado faz o profeta se esconder. O chamado faz o profeta ter medo. Mas em compensação, o chamado faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz ser mais íntimos do Espírito Santo. O chamado nos faz muito mais que vencedores. O problema não é o chamado, o problema é que no dia do desânimo, o dia da perseguição, da angústia, da dificuldade, da pressão familiar, da escola, do bullying, você está procurando a resposta no lugar errado. Procure no lugar certo. Ouse sair do culto aqui desanimado e vai orar. Ouse sair do culto da sua escola e vai ler a Bíblia. Eu quero ver qual que vai ser o seu resultado depois. Não tem desculpa, não dá para paralisar. Se você um dia chegar aqui para mim e falar, pastor, estou desanimado, quero liderar a célula, mas não, está aqui a célula que Deus me deu, não estou nem aí, quero sair disso, quero sair da igreja, você não vai passar de um covarde, porque o que você enfrentou, todo mundo enfrentou, todo mundo está enfrentando, homens de Deus lá atrás enfrentou. Qual que é a sua desculpa? Pastor, você tá falando algo herege, é? Tá bom então. Moisés, antes de liderar os israelitas para fora do Egito, ele expressou o seu receio e dúvida sobre sua capacidade de realizar a missão de Deus que lhe confiara. Segundo, Jonas foi chamado por Deus para profetizar em Nínive, mas ele inicialmente fugiu com medo de não ser ouvido ou rejeitado. Ele saboteou sua própria missão. Saul foi o primeiro rei de Israel, sendo que inicialmente era humilde e até hesitante em aceitar o desafio. Contudo, à medida que o tempo passou, ele começou a sentir pavor de perder o seu poder e posição. Quarto, Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, é um outro bom exemplo. Antes da crucificação de Jesus, Pedro expressou medo e dúvida sobre sua própria fidelidade. São exemplos de homens de Deus. Eu posso usar vários outros. O problema é que você esquece de pedir conselho. O problema é que você esquece de conversar com pessoas. Converse com pessoas. E aqui está um conselho para você. Presta muita atenção. Peça conselho para as pessoas que de fato perseveraram, estão perseverando. Cuidado para você não procurar a pessoinha errada. Porque se você for procurar conselho da pessoinha ferida, ela vai te ferir também. Cuidado para você não procurar o conselho. Que raios um solteiro, tipo assim, exemplo, que raios um solteiro vai procurar um conselho sobre esse relacionamento com alguém que é solteiro? Por quê? O que ele tem na cabeça? Um solteiro que quer se casar, ele deve procurar conselho com alguém que é casado. Minimamente. A mesma coisa, você quer procurar conselho de como perseverar na igreja, nos desafios, para alguém que saiu da igreja? Mas está em outra igreja. Beleza, irmãos, não tem problema. Vai procurar lá, mas qual que é o problema? Teve um dia que minha prima, ela era da minha célula, ela falou assim, líder, ela me chamava de líder, fulana de tal não está vindo mais para a célula, eu posso ir visitá-la? Eu falei, não. Se você visitar sozinha, você vai ficar. Não, mas eu vou orar em línguas, A psicologia diz
que uma pessoa amargurada, depressiva, ansiosa, às vezes é capaz de afetar como se fosse uma onda magnética, a expressão, a forma que a pessoa está. Você já chegou num lugar que alguém está desanimado assim? Eu leio muito livro sobre psicologia, neurociência, PNL, é uns negócios assim que você fala, meu Deus do céu, eu consigo afetar alguém pelo meu desânimo, pela forma com que eu chego. Aí imagina você chegar num lugar de alguém que está ferido, alguém que está magoado com a igreja, alguém que acha que a igreja cobra muito, alguém que acha que a igreja, assim, tem muita pressão. Irmãos, está pressionado? Qual que é o problema de alguém chegar e falar assim, pastor, ô líder, esse tempo eu queria cuidar mais de mim. Ok, está entendendo? Está desanimado? Qual que é o problema de você chegar para o seu líder, para alguém que cuida de você e falar assim, ó, eu estou desanimado, eu preciso de ajuda. O problema é que hoje em dia, as pessoas têm tudo isso aqui que o chamado, eu disse que oferecia. Aí busca no lugar errado. Não busca na Bíblia, não busca na experiência com Deus, não busca onde ouvir o Espírito Santo e ainda vai para as pessoas nada a ver. Ou vai para o TikTok, para o Instagram e se enche de coisas que não tem nada a ver, que não vai te ajudar. De uma linha mais científica que vai te trazer efeitos dopaminérgicos e te deixarão vidrado em algo que apenas é fútil. Agora a pergunta é, quando você está desanimado, aonde é o lugar que você recarrega a bateria? Eu tenho um relógio aqui que ele me cagueta. Hoje eu fui no meu limite, eu corri 5 quilômetros na zona mais forte que poderia me dar de acordo com o meu condicionamento físico. Quando eu fui olhar aqui, o tempo de recuperação que ele me deu, ele nunca tinha feito isso. Ele falou assim, recuperação, 81 horas. Então eu não posso fazer mais nada em 81 horas. Até isso que eu estou fazendo, isso aqui está consumindo energia minha. E aí se eu não repor de alguma forma, ele vai ficar aumentando aqui. Mas por quê? Ele está me alertando. Então simplesmente, eu vou lá de teimoso, amanhã eu vou correr? Não. Depois de amanhã eu vou correr? Não. Vou esperar, aguardar 76, 80 horas. Você às vezes precisa ouvir o Espírito Santo. Peça conselho para alguém, peça ajuda para alguém, converse com alguém. É um líder, seu anjo da guarda. Irmãos, eu tinha pessoas como Felipe Martins, o Wellington Soares, que é o obreiro Leto, Gutenberg Lopes. Esses 3 irmãos foram cruciais na minha vida. Teve um dia que eu estava mal mesmo. Falei assim, hoje eu vou chutar o pau da barraca e vou sair fora. Eu entrei no prédio da igreja, ele estava arrumando o fio, assim, do lado do palco, na igreja lá na 10 de maio. 10 de maio? 10 de maio. E eu desci da sala do pastor, ferido. Eu desci e fui falar para o Guto, ó Guto, sem maldade, isso aqui, ó, tá de tiração. Eu estou indo para minha casa agora, eu não vou conseguir ficar aqui hoje para trabalhar com você não. Ele falou assim, pode ir, vai. Você é um fraco mesmo, você é um covarde. Você está dizendo não para um chamado por conta de uma conversa? Até quando você vai ficar desse jeito? Aí ele falou assim, eu vou orar por você, mas a decisão não é minha, é sua. Se eu fosse você, você posicionava, porque você tem um chamado de Deus. Aí eu fui embora, falei assim, que se lasque o Guto, saí. Quando eu saí na porta assim, ó, não tive como sair da porta, passei da porta, já voltei chorando para abraçar ele. Ele me abraçou, orou por mim, por isso que hoje eu tenho um vínculo gigantesco com ele. Mas por quê? Porque o amigo me leva para Deus. O amigo me instrui a permanecer. O amigo não fala para você olhar para as dificuldades, para as debilidades, para a falha do líder, para a falha do discipulador, para a falha da igreja, que afinal todos nós somos falhos. Quantos já ouviram a história sobre a arca de Noé? Já ouviram? Concorda comigo que na arca de Noé, lá o negócio estava feio? Um monte de animais lá dentro, defecando o tempo todo. Como que você acha que estava aquela arca, irmãos? Estava boa ou estava ruim o cheiro naquele lugar? Estava ruim. Estava desagradável ou não estava? Estava. Mas a arca de Noé era o lugar mais seguro do planeta Terra. A igreja é a mesma coisa. Ainda que tenha algumas intrigas, algumas dificuldades, aqui é o lugar mais seguro. Vai lá querer buscar não ter pressão no mundo? Vai trabalhar para você ver. Trabalho traz pressão. Qual que é o problema? Na igreja está te treinando para você poder enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar uma faculdade, um tempo difícil, é você estar desprezando o que a igreja tem. Eu estou falando isso aqui para você por esse motivo. Muitas pessoas, no tempo adverso, estão dando desculpa e está desanimando. Mas por que não busca aqui o Espírito Santo? Olha o que a Bíblia diz. Esse aqui é um versículo
que eu mais amo da palavra de Deus. Vou abrir aqui, pode projetar 2 Coríntios 4:8, por favor. É uma música que você canta chamada Estamos de Pé. Mas eu quero que você entenda. 2 Coríntios 4:8. Nos momentos difíceis da minha vida eu leio ele, rapidinho eu me recupero. Pode colocar na... Isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Para aqui. Calma aí. Eu carrego as marcas. É muito fácil cantar aqui. Eu trago em meu corpo as marcas. Mas às vezes a primeira pressão você cede. A primeira dificuldade você quer procurar um culpado. Por quê? Se baseie na palavra de Deus. Cante músicas, cante. Mas lembre-se que aquela música teve um respaldo daqui da palavra de Deus. Leia isso. Você é como um tesouro, um vaso de barro, que carrega algo precioso dentro de você. Até quando nós vamos ficar fazendo coisas, querendo toda semana, querendo sair da cela, querendo sair do culto? Quero finalizar agora dizendo algo para você. Busca o Espírito Santo, irmãos. Tem experiência continuamente com o Espírito Santo. Presta muita atenção aqui. Shhh. Entenda aqui, presta atenção. Você é adolescente, eu já fui adolescente. Não ache que eu nasci com 3 anos e pulei para 21. Eu fui adolescente na minha vida. E aí o que acontece? Eu sei do que você passa. E talvez hoje eu entendo que é muito mais do que eu passei lá atrás. Eu vejo como que o diabo ataca. Eu cuido de muitos adolescentes, de saber contexto e tudo mais. Agora sabe qual que é o problema? Por que alguns adolescentes estão desanimados e permanecem? Outros estão desanimados e não permanecem. Alguma coisa tem. Tem alguns de vocês aqui que eu olho para vocês, eu me encho de fé só de olhar para você. Eu me comovo bastante, né? Aí eu vejo algumas pessoas aqui, eu falo, mano, não é possível. Teve um dia que eu entrei aqui, aí tinha uma moça passando por um perrengue terrível em casa. E eu sei, perrengue. Eu olhei para a moça, eu falei, eu olhei para mim e falei assim, eu sou um nada. Eu sou terrível. Eu sou fraco, eu sou ruim mesmo. Olha o que essa moça está passando, ela está aqui no culto, adorando a Deus, ajoelhada, buscando a Deus, e eu reclamo. Esse dia eu vi um pastor perdendo um filho. Pastor, no outro dia, uma semana depois, estava na reunião, estava aqui com a gente, reunião de liderança. E aí um dia orando pelo pastor Gustavo Saito. E ele falando do falecimento do filho dele. E eu falei, não, mano, não é possível. Olha o que esses caras estão fazendo. Eu estou parando por algumas coisas. Aí quando começou a mudar umas chaves na minha cabeça, irmãos. Eu comecei a ficar indignado comigo mesmo. Como assim? Como assim? Aí outro dia minha esposa contou uma situação que aconteceu de uma moça aqui. Aí esse dia eu sofri, irmão. Sofri assim 3 dias. 3 dias. Tem dia que eu sofro por algumas pessoas aqui que eu ouço algumas coisas. 5, 7 dias. Eu fico angustiado. Aí eu estava aqui um dia, de repente eu olhei para essa pessoa passando assim, ó. Quando eu olhei para essa pessoa, eu estava na roda com os meninos. E todo mundo dando risada, contando piada. Na hora que eu olhei para essa pessoa, eu tive que segurar o choro instantaneamente. Eu falei, não é possível, olha o que ela está passando e ela está aqui, sorridente, está fluindo. Eu falei, não. Eu falei para minha esposa, amor, ora por mim que eu estou terrível. Falei para a pastora Flávia sobre isso, eu falei, não aguento não, mano. Já chorei lá em casa, falei, às vezes eu vejo algum de vocês aqui, converso com alguns rapazes, tenho o privilégio de conversar, saber do seu contexto. É duro, é difícil. Mas se você for para a fonte correta, você vai permanecer. Tem dia que eu recebo ligação do discipulador de algum problema que está acontecendo, irmãos, eu começo a ficar angustiado em casa, eu falo, meu Deus do céu. Teve um dia desse que eu subi na sala do pastor Ricardo, eu falei, pastor, eu vou perder meu ministério, porque eu vou matar alguém um dia. Vou matar o pai de alguém, mas não pode matar, está entendendo? Aí eu vejo a pessoa vindo para o culto, para a cela, cheia de Deus, buscando, querendo liderar. Aí tem outro que, porque alguém não deu bom dia para ele desanimou, desfaleceu na fé. Poxa,
Por quê? E hoje eu quero fazer um apelo. Presta muita atenção. É uma decisão, irmãos. É uma decisão. Você não pode viver por motivação, não, irmãos. Irmãos, motivação acaba muito rápido. Motivação acaba muito rápido. Quantos aqui já teve essa experiência? Eu quero que você levante a mão, sem vergonha nenhuma. Presta atenção. Quantos aqui já foi tipo um evento, qualquer evento, tipo assim, grande, conferência, amor que pensa, vigília e tal, e tipo assim, você foi completamente impactado por Deus naquele evento, e tipo, no outro dia você estava, parece que eu fui nessa vigília 7 anos atrás, parece que eu não busco a Deus faz 2 anos. Quantos aqui já aconteceu isso com você? Eu já. Irmãos, que loucura que é essa? Eu brinco na corrida, tem um amigo que eu converso direto sobre corrida, sobre isso. Mano, tem um dia que eu fiz 5 quilômetros de boa. Eu corri 16 quilômetros, feliz. Aí hoje eu fui correr 5, estava morrendo. É o mesmo percurso, como assim que eu estou ruim? É tipo a experiência com Deus. Mano, do nada, eu tive uma experiência poderosa no dia anterior. Por que no outro dia eu estou desanimado? Deixa eu te explicar por que é. Isso se chama ataque do diabo. É ataque do demônio. O que você tem que fazer? Lembra da palavra que foi liberada. Lembra daquilo que o Senhor falou. Lembra daquilo que você sentiu, da experiência que você teve. E vai para Jesus. Vai buscar Deus. Você só vai buscar o seu líder agora para falar: líder, eu tive uma crise. Jesus entrou na história e minha vida mudou. É assim. Estava pensando, tive um sentimento de depressão. Busquei a Jesus. Ele é a fonte de águas vivas. Algo aconteceu em mim e acabou. É isso. Não estou dizendo que vai ser fácil. Eu só estou dizendo para você que é possível. Quando você entender que você precisa ser muito mais forte do que suas melhores e maiores desculpas ou desânimo. Seja mais forte. Mas por meio de quem? Não é pela sua força. É pela força do Espírito Santo. É pela força de Jesus. É pela obra consumada do Calvário. Você olha para a cruz e fala: meu Deus, é isso. Eu olho para Ele. Irmão, nesse último encontro com Deus, eu tive uma experiência poderosíssima para a minha vida. Ponto. Acabou. E isso vai me levar nos dias maus. Eu lembro dessa experiência e vamos. Estou falando que eu não vou estar mal em algum dia? Sim, estarei mal. Acontece. Mas como eu vou ficar diante do desânimo? Como eu vou ficar diante de uma desculpa de querer não fazer alguma coisa? Até quando? Quanto tempo eu vou ficar? Não vou ficar. Eu vou me posicionar. Eu quero fazer um apelo para você. Esse apelo é o seguinte: você vai se posicionar. O que é se posicionar? Não importa quais sejam as circunstâncias. Está vento contrário, está com difícil, está com perseguição. Lembre-se, está acontecendo algumas coisas assim. Mas se enquanto tudo isso estiver acontecendo, você não vai morrer. Não vai morrer. Pega a vida desses caras, meu. Um falava que era gago, outro, tenho dificuldade, não vou conseguir. Eu sou fraco, eu não posso, aquele negócio todo. Mas é aonde tem a fraqueza que o poder de Deus se manifesta. O que você vai fazer diante dessas situações? Queria que apagasse as luzes aí. E eu quero fazer um apelo agora para você. Para Deus se mover na sua vida. Mas você precisa decidir. Mas lembre de uma coisa: seguinte. Olha aqui. Quando você se posiciona, presta atenção, quando você se posiciona, hoje aqui sábado de tarde, é muito bom. Os demônios vêm. Você crê num reino espiritual, você vai perceber. Os demônios ficam te assistindo. É como se fosse eles estivessem aqui. Real. Não acha que o prédio é santo, que não tem. Eles estão olhando para você. E aí eles falam: nossa, eles se posicionaram. Mas eles ligam um cronômetro assim. Ó. Até quando isso vai durar? Mas até quando vai durar, só você que decide. Você vai durar muito tempo. Se você buscar a palavra, você vai durar muito tempo. Se você for cheio do Espírito Santo. Pedir conselhos, ajudas. Não pega o desânimo e fala assim: eu vou acabar com isso agora e acabou. Não pega o desespero, o estresse, a perseguição e fala assim: já que está acontecendo isso, eu vou acabar com tudo. Não. Aí luta. Não faz isso. Não faz isso. Eu vou falar de novo para você. Eu costumo dizer isso várias vezes, mas eu estou aqui para dizer novamente. Você que é líder de célula, dizer você é um membro, você é um anjo da guarda, você tem um chamado. Lembra que eu falei para você? Você tem um chamado.
Você tem livre acesso à minha vida e da minha esposa. Eu sou um pastor integral, eu entreguei minha vida para isso. Você está desanimado? Me liga. Está passando por uma síndrome do pânico? Coloque meu contato como favorito. Coloque. E eu te atenderei. Se eu decidir viver por isso, eu vou viver por isso. Não é aquele negócio aí, gente que vai para a academia e coloca, está pago. Não é está pago, está feito. Se eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Se eu falei que eu vou perseverar nesse caminho, eu vou perseverar. Agora é uma questão minha. Me chama, conversa. Algum desses de vocês já tem essa certa liberdade. Pastor, alguém desses dias alguém me chamou, falou, pastor, vamos conversar. Conversei, abre a mente, conversa, discipula, ministra. Qual que é a dificuldade? Você está achando que eu estou aqui, eu sou melhor que você? Não, se é por isso eu desço. Você quer que eu faça o quê? A minha vida, da minha esposa, é para vocês. É para ajudar. Às vezes o líder de célula está morrendo, sufocado, não aguenta mais. Me procura. Você está desesperado, se for possível eu te coloco na minha casa. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Eu peguei gente, eu tirei gente do meio da biqueira, lá na Vila dos Remédios. Peguei, coloquei no meu carro, levei para minha casa. Ficou na minha casa 3 semanas. Quantas vezes eu peguei gente que estava lá, que a mãe expulsou de casa, era jovem, por conta de droga, coloquei na minha casa. Mora aqui, fica aqui comigo até você arrumar um emprego, vamos estar juntos, orando, jejuando. Você esquece às vezes que você tem a Bíblia? Você esquece às vezes que tem o Espírito Santo? Você esquece que tem o corpo de Cristo? Você esquece que tem alguém que pode te ajudar? Nós estamos aqui para poder te ajudar, meu irmão. Não fica sofrendo sozinho não, para com esse negócio. E às vezes se você achar que realmente é um peso muito maior que você pode suportar, a Bíblia diz que não é, mas às vezes você está achando que é. Pede socorro. Vem andar, pastor Wilson já fala isso. Se você não está conseguindo, anda na minha fé, na minha. Vamos juntos. Pega o bonde, entra no meu barco, vamos embora. Está entendendo? E vai ter um dia que eu vou estar mal, eu vou precisar de algum pastor, obreiro. Irmãos, eu chamei o pastor Edson de pai. Eu brinco com ele, eu zoo com ele. Enquanto eu estava despedindo do meu padrasto, que eu me considerava como segundo pai, quando eu fechei o caixão, eu dei um abraço ao pastor Edson e falei, pastor Edson, o senhor é meu pai também aqui. E abracei ele, e choramos, eu brinco com ele. Mas no dia mal ele está lá para dar, está entendendo, consolo, ajudar. Às vezes eu estou meio angustiado esses dias, eu tretando com ele aqui no prédio, de bater boca assim. A gente foi passar no pastor Ricardo, porque ia ter uma reunião com todo mundo. Aí falaram, olha, eles dois estão brigados. Aí o pastor Ricardo falou, briga mesmo, mas tem que ser transformado. Mas a gente briga, conversa, se edifica. Você só precisa de gente. E eu quero te desafiar hoje, você se posicionar. Para de ficar sofrendo sozinho. Para de ficar vivendo uma vida solitária, uma vida individual, uma vida achando que você vai conseguir. Não vai conseguir, irmãos. Busca a palavra de Deus, busca experiência com o Espírito Santo, se junte ao corpo de Cristo. Você que é novo membro aqui, você tem que fazer, você já faz parte de uma família. E vocês que já são velhos também fazem parte da família. Igreja não é um lugar para você ir, é uma família para você pertencer. Entra, participa, viva, desfrute da família. E nós não somos apenas os radicais sims. Nós somos a igreja videira, uma igreja de relacionamento. Estamos aqui para andar a segunda milha. O que você precisa? Faz tanto tempo, irmãos, tem gente, nunca mais alguém veio falar, pastor, tem alguém passando necessidade. Vamos fazer a vaquinha, vamos comprar a cesta básica. Vamos ajudar. Já pensou alguém sair da igreja porque uma célula não ajudou alguém? Isso é loucura. Já pensou alguém sair da igreja porque esqueceram do aniversário dela? Ela tem que se posicionar, mas poxa, depois vamos lá, ama essa pessoa. Teve um dia que eu esqueci o aniversário do meu líder de treinamento. Sabe o que ele fez? Ele chegou para mim e falou assim, líder, você esqueceu meu aniversário, hein? Ele não ficou mal, ele falou, você esqueceu meu aniversário, hein? Falei, ah é? Beleza então, vou te levar no melhor lugar. Qual foi o restaurante que você nunca foi e que você deseja ele? Esse. Falei, então a gente vai hoje depois da célula. Eu vou pagar para você, você vai sentir um príncipe. Ele falou, esquece mais vezes então. Pode colocar a música Escape, Carol Braga. Presta atenção aqui em mim. Olha aqui para mim, olha bem para mim aqui, olha bem para mim aqui. Eu vou dizer alguma frase para você só. Não é frase de efeito não.
Só para você lembrar, ficar guardado no seu coração. Eu e a minha esposa estamos com vocês, amém? Nós oramos por vocês, mas nós estamos com vocês. Eu não consigo visitar todo mundo, não dá. Não dá, mas eu estou com você. Talvez vai ter um dia que você vai sentir um arrepio na sua casa, alguma coisa. Talvez é a oração que eu estou orando, ligou nos céus e desceu na terra, pegou você na sua casa. Creia nisso. Mas eu estou junto com você. Mas não somente eu, como autoridade junto com minha esposa, a igreja. E não somente a igreja. Ele está contigo. Ele pode fazer todas as coisas. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Irmãos, pode abaixar um pouquinho mais. Não seja como um macaco, não. Aquele macaquinho lá que ficou na obsessão para ficar com a banana e não largou a banana e foi pego. Para com isso. Larga a banana, tira a mão do coco e vai embora. Vai embora. Não vai ser preso a um cativeiro de desânimo, de estresse, de pressão, porque, aí você fica colocando desculpas em tudo. Vai resolver o negócio. Resolve como? Leia a palavra, se encha do Espírito, conecte aos irmãos, e você vai ser mais do que guardado, amém? Volta essa música, por favor. Eu quero te fazer um apelo aqui agora. Você vai se posicionar, se você quiser chorar. Teve um dia que eu falei, vou falar aqui uma carnalidade minha. O diabo estava roubando todo mundo da minha cela, todo mundo. Todo mundo. Aí eu fui no banheiro da minha casa, fui tomar banho. Eu olhei assim. Mano, eu dei uma bica e um murro, quase quebrei o dedo. No box, assim, na parede do negócio. Tá! Satanás! Eu era novo convertido, falei um monte de coisa pro diabo. Alguém já chorou de raiva brigando com alguém? Aí, viu? Não é um negócio louco assim que você começa a chorar. Não é verdade? Talvez você vai vir aqui no apelo, você vai fazer isso hoje. Você vai chorar de raiva. Você está falando aqui? Satanás, você não vai. Ah, não vai nunca mais. A partir desse culto, dia 26 de outubro, nunca mais. Ah, mas não vou mesmo. Nunca mais serei paralisado por uma circunstância. Hoje na adolescência, hoje na pré-adolescência, quando eu for jovem, quando eu estiver casado, não vai. Posso ficar desanimado? Posso. É normal? É. Tem dia de perseguição? Tem. Mas parar eu não vou parar. O Senhor é comigo. Se Ele tem poder para ordenar o vento para se acalmar, a tempestade parar, fogo cair do céu, você acha que Ele não pode fazer coisas poderosas por você? Pode. Não importa qual que é a circunstância sua hoje. A pergunta é, como você vai ficar? Se você quer buscar a palavra de Deus, se encher do Espírito, eu quero te convidar aqui à frente. Vem aqui para frente.